Oi, meu povo! E nessa maratona aqui de análises individuais dos nossos jogadores, chegou o momento de falar dele. O nosso herói que muitos podem falar que é improvável e, pela história, eu até chamo aí de uma redenção e talvez até merecido, mas chegou o momento de falar dele. João Cruz, que com seus últimos 2 gols na Série B foi o jogador decisivo e que, graças às suas bolas na rede, colocou o Atlético de volta para a Série A. Se ainda não ficou claro para ninguém, mas eu acho que, em todo esse tempo aí na Trece, acho que já ficou bem claro. Sim, eu sou uma das defensoras de João Cruz, sempre gostei do menino, até a gente brinca, falar aqui do meu menino, mas a verdade é que o João Cruz é o nosso menino. Vamos lembrar, ele tem 19 anos, se alguém esqueceu. Ele ainda tem só 19 anos. E o que foi esse 2025 para ele, ter feito os 2 gols decisivos, nos últimos 2 jogos do Atlético e ter feito o gol do acesso contra o Américo Mineiro, pra mim diz muita coisa sobre a história dele e por que, já vou explicar aqui, porque eu acho merecido esse gol ter saído dos pés desse piá. Vamos lembrar, João Cruz, cria da nossa base, piá do CT do Caju e que subiu pro profissional e foi um dos remanescentes aí do trágico 2024. E vamos lembrar que ele termina 2024 como um dos que se salvam desse time. É um dos piás que ainda tentou fazer alguma coisa, que se doou em campo e que realmente jogou para tentar deixar o Atlético ainda na Série A. Mas é lógico, não conseguiu, acabou não conseguindo, até porque é uma tarefa muito difícil, principalmente só para um menino. Mas, dentre os tantos meninos da nossa base que salvaram o Atlético nesse ano, ele volta então para 2025 para viver a sua redenção no ano que não foi fácil para ele. Depois de ter vivido esse momento em 2024, eu lembro da torcida ter elogiado as atuações dele no final de 2024, ter elogiado muito esse ímpeto dele nos jogos, essa vontade, essa raça de se dedicar à nossa camisa rubro-negra, e que infelizmente acabou sofrendo pelo que os outros fizeram o ano inteiro, conseguindo rebaixar o Atlético. Ele viver esse momento agora de conseguir fazer o Atlético voltar para a Série A é muito legal e muito importante. Acho muito significativo que o gol, ou a gente pode falar dos 2 gols dele aí, que recolocaram o Atlético na Série A, tenham vindo desse menino, tenham vindo de um piá da base, tenham vindo dessa base que salvou o Atlético em 2025. É muito significativo. Um clube que sempre falou, que tem que valorizar a sua base, um projeto que se inicia, com isso, com você investir na base, você revelar jogadores, tem então agora seu momento, de colher esses frutos, de colher esses meninos que vieram e salvaram o Atlético 2025. E por quê, Lógico, poderia ser o Dudu, poderia ser o Léo Derek, poderia ser aí os outros meninos que também tantos brilharam em 2025. Mas porque eu falo que é até merecido pela questão do João Cruz. Pela questão de 2024, que eu já falei pra vocês, acho que ele termina o ano ali bem, todo mundo até gostou, do que o menino apresentou no final de 2024. Porém, em 2025, aí o João Cruz enfrenta até um certo momento de desconfiança, muitas críticas vindo e recebe então esse seu momento de redenção. Já peço desculpa se esse vídeo ficar muito longo aqui, mas eu acho que é um papo que a gente precisa ter e precisa falar do João Cruz e chegou o meu momento, tá, gente, de falar. Então vamos conversar aqui, tá? Até pra eu trazer todos os dados de João Cruz nessa Série B. Ele começa jogando bastante o Paranaense. E aí, no início da Série B, ele faz um primeiro turno em que ele faz mais jogos no primeiro turno do que no segundo turno. Por quê? Porque ele chega até a desaparecer do time por um bom momento. Então, até para trazer os dados para vocês aqui, o João Cruz teve 1.265 minutos jogados pelo Atlético em 2025. 620 minutos desses foram no Paranaense. 112 minutos foram na Copa do Brasil, principalmente nas etapas ali iniciais. E na Série B, 533 minutos, o que dá quase 6 jogos, tá? Completos ali, os 90 minutos jogados. 425 minutos foram no primeiro turno e apenas 108 minutos, tá? No segundo turno. O João Cruz recebeu mais chances ali de jogar no primeiro turno. Para trazer os números gerais dele em 2025, foram 37 jogos. 16 na Série B, 4 na Copa do Brasil, 11 no Paranaense, 3 jogos que ele joga na Copa do Mundo Sub-20 e outros 3 que ele fez em jogos preparatórios para essa Copa. Pelo Atlético, então, foram 31 jogos, 4 gols e 2 assistências.
2 na Série B, justamente nos 2 gols, né, justamente nos jogos finais, que a gente vai relembrar aqui, Ferroviária e América Mineiro, e 2 gols no Paranaense. Ele fez 12 jogos no primeiro turno da Série B e apenas 4 jogos no segundo turno. Dos 16 jogos que ele faz na Série B, apenas 4 ele entrou como titular, os outros 12 foi saindo do banco. Na Copa do Brasil, fez 4 jogos, apenas 1 como titular, e no Paranaense foram 11 jogos, e aí sim, 8 como titular. Por isso, né, ele começa o ano jogando muito mais ali no Paranaense. E o primeiro turno da Série B, ele entra bastante nos jogos. Ele oscilou bastante esse ano, é verdade, eu entendo as críticas, né, que as pessoas têm. Entendo quando muitos falaram, quando o Dudu aparece, é decisivo também pro Atlético, fizeram comparação entre os dois. E por conta disso até o João Cruz acabou sumindo esse ano. E como foi esse sumiço depois desse primeiro turno em que ele é bastante utilizado ali pelo Barbieri? O Odair chega, se vocês bem lembram, num jogo contra o Atlético no final do primeiro turno. Nesse jogo, o Isaac se machuca, né, no joelho, e o João Cruz entra. E quando o João Cruz entra, o Atlético melhora e ele faz uma baita partida, inclusive dando assistência para o gol do Renan Peixoto. Nesse dia, o Odair, na coletiva, elogia muito o João Cruz, né? Elogiou bastante. Porém, depois, o jogador perdeu oportunidades com o treinador. No segundo turno, gente, antes dos jogos contra a Ferroviária e o América Mineiro, ele tinha jogado apenas 22 minutos, quando ele entra contra o Avaí e contra o Amazonas. E aí, então, ele vai para os 2 jogos finais e faz tudo que a gente sabe que ele fez, né? Contra a Ferroviária, ele entra, vê o goleiro mais adiantado e bate aquela falta que muita gente acha que foi cruzamento. Ele explicou depois que inclusive até treinou esse lance, faz um baita golaço que empata a partida e depois dá a chance então para o Atlético virar com o gol do Renan Peixoto e aquele sentimento em Araraquara que todo mundo teve de que ali o Atlético tinha subido. Mas para confirmar o acesso, o Atlético tinha que jogar em casa contra o América Mineiro, dependia só de um empate, mas por toda a festa que a torcida estava fazendo, é lógico que todo mundo queria a vitória. E a vitória veio por 1-0 justamente nos pés de João Cruz. Aos 41 minutos do primeiro tempo, faz o gol. E é o gol que leva, então, o Atlético ao acesso. E aí ele escreve, né, essa sua história de redenção, mas também essa história que merecia, né, esse capítulo. Um menino que está no Atlético desde os 12 anos de idade, chegou aqui no Instituto Caju, cresceu nas bases, sempre também passando pelas seleções de base. Inclusive, esse ano, ele acabou sendo liberado pelo Atlético para jogar o Mundial Sub-20, que acabou não dando muito certo para o Brasil, isso a gente sabe, mas é essa redenção que conta a história de João Cruz em 2025. Foi utilizado ali no primeiro turno e depois desse jogo contra o Atlético, que não recebe mais tantas oportunidades, o Atlético chega a liberar, então, o jogador para a seleção Sub-20. Vamos lembrar que o Ramon Menezes tinha convocado o Dudu, Léo Déric e Arthur Dias, e o Atlético pede, então, a liberação de Léo Déric e Dudu em troca, deixando que o João Cruz fosse ali para os jogos eliminatórios, e depois João Cruz e Léo Déric acabam indo mesmo para a Copa do Mundo. Todo mundo até criticou a ida do Léo Déric, principalmente, né, nessa parte aí, com o Esquivel, que acabou tendo muitas lesões, a gente precisando de um lateral esquerdo, mas o Atlético, então, libera o João Cruz para essa competição, porque nem utilizado ele estava sendo, para aí, então, ele viver esses 2 últimos jogos de redenção. E mesmo jogando menos, o João Cruz ainda melhora os seus números de 2024 para 2025. Em 2024 ele fez 26 partidas, foram 2 gols e 2 assistências. Já em 2025 ele marcou 4 gols em 31 jogos e também deu 2 assistências. E quis o destino então do menino que ficou quase 1 mês e meio sem atuar pelo Atlético fosse o herói desse acesso pelo Furacão. Lembrando, né, o contrato do João Cruz foi renovado no ano passado, que foi o ano que ele foi profissionalizado, foi renovado até fevereiro de 2028. A multa rescisória dele para o exterior hoje é de aproximadamente 60 milhões de euros. E bom, né, o João Cruz ganha titularidade contra o América Mineiro depois do que fez lá contra a Ferroviária, e agora também, né, depois desses 2 gols, desses 2 jogos, ele ganha muito crédito para reiniciar aí um 2026. Eu acho que é um dos meninos que, na verdade, eu não sei porque a gente deixou de usar, acho que ele merecia ter mais chance, ter mais continuidade, mesmo com as oscilações. Um menino que poderia ter ajudado também muito mais na volância, que a gente tanto penou esse ano, acabou encontrando ali no Zapelli, mas acho que o João Cruz também poderia ter sido utilizado mais e ajudado mais nessas posições. E enfim, então ganha esse crédito, esse novo crédito para 2026
Não sei se já vão colocar ele para jogar o Paranaense ou se ele já vai ficar direto ali com o principal de vez mesmo, mas merece essa chance, viveu esse momento de redenção por toda a sua história com o Atlético. É por isso que eu considero muito merecido ele ter sido esse herói. Agora, claro, a gente espera, né, que não só o João Cruz, Dudu, Léo Derek, todos esses meninos, Arthur Dias, que fizeram um grande 2025, tenham mais chances em 2026, agora, né, se provar no cenário de Série A também, ver o quanto eles vão conseguir incorporar ainda mais esse elenco e pontapé, né, aí para a fase profissional da vida deles como jogadores. Deixa aí nos comentários o que você achou, né, desse ano do João Cruz, o que você espera do João Cruz para 2026. E não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui na Threads.